noite. Uma coisa que eu tenho refletido nesses dias é que nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente a nossa vontade e o nosso anseio por Ele. Amém? Os irmãos entendem isso? Todo ser humano tem uma necessidade de um contato com Deus. A diferença entre nós, os que cremos, e com os que não creem, é que eles ainda não sabem disso. Na verdade, tem muita gente que sabe, por isso eles vão atrás de tudo quanto é solução para encontrar algo espiritual. Mas nós, aqueles que creem na Bíblia, nós que cremos na Bíblia, nós entendemos que o ser humano foi feito para ter um relacionamento com Deus. Amém? Os irmãos creem nisso? Mas pode acontecer que, mesmo que nós creiamos em Jesus, por causa do nosso dia a dia, por causa das muitas atividades e das coisas que envolvem, né, a vida de todo mundo, nós acabamos deixando um pouco de lado, às vezes, essa necessidade por Deus. E nós mesmos não podemos criar essa necessidade que nós temos por Deus, porque quem cria essa necessidade é o próprio Deus, quem aumenta a nossa fome por Ele é Ele mesmo. Então, uma das funções da igreja e uma das funções individuais de cada um de nós é orar pedindo para que a nossa fome por Deus, nosso anseio por ver Deus, seja aumentado. Eu acho que nesses dias que nós estamos vivendo, isso é um desafio gigante, porque qualquer coisa tira a nossa atenção do Senhor Jesus, né? Eu estou falando por mim, tá? Eu não sou um super crente, não. Muitas vezes eu me pego envolvido por muitas coisas na minha cabeça, que tiram a minha vontade de buscar a Deus. E nós precisamos pedir perdão a Deus e clamar para que Ele aumente essa vontade em cada um de nós, para que nós busquemos a face dEle. Amém? Então, você pode ficar sentado aí mesmo, nós vamos orar agora, pedindo isso. Eu vou começar com a oração aqui, mas eu creio que tem mais orações nesse sentido, aí na boca dos irmãos, e os irmãos podem orar quando eu terminar, amém? Senhor Jesus, nós queremos buscar a Tua presença nessa noite, Deus. Pai, não só agora, mas diante de tudo que nós temos vivido, Senhor, da forma como o mundo está, nós queremos rejeitar as coisas deste mundo, Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor tire do nosso coração, o Senhor desarraigar, tire as raízes do nosso coração daquilo que não provém do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Pai, quando nós não buscamos a Tua face. Perdoa, Deus, quando nós não separamos um tempo para o Senhor. Pai, nós queremos realmente viver contigo, Senhor. Nós queremos viver e ser seus amigos, Deus. Em nome de Jesus, aumente em nós essa vontade de encontrar o Senhor. Não só aqui e agora, não só nesse momento que a Tua igreja está reunida, mas nos momentos onde nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que seja. Senhor, aumenta a nossa vontade de encontrar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Deus. Amém. Senhor Jesus. Deus. Senhor. Faz Tua obra em nós, Senhor. Amém. Amém. Jesus. Deus. Deus. Amém. Amém, Senhor.
Amém. Amém. É, Deus. Amém. É, Deus. Amém. Deus. É. Amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor. Deus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Uma das funções de nós tocarmos músicas é porque a Bíblia diz que diante do trono de Deus existe música. E é por isso que nós reproduzimos isso, porque a oração do Pai Nosso diz: faz na terra como é no céu. Amém? Então, diante do trono de Deus existe uma ministração musical. Existem anjos cantando. E eu creio também que aqueles que já foram antes de nós, aqueles que já morreram, eles também estão ministrando louvores diante do Senhor. Então, quando nós cantamos aqui, quando nós usamos os nossos instrumentos, nós pedimos a Deus que haja uma conexão na terra com o que está acontecendo agora no céu. Então é o momento onde Deus pode derramar o poder dele sobre nós, onde a atmosfera que está diante do trono de Deus, ela desce até aqui, nesse momento que nós estamos adorando. Amém? Você crê nisso? Você crê que no momento que nós estamos adorando, o Senhor pode enviar os seus anjos para que haja cura, para que haja intervenção nas nossas vidas, para que nós sejamos sarados e restabelecidos diante do Senhor. Amém? Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui fazendo algo que é bíblico. Amém? Existe música e adoração diante do trono de Deus. Nós nos juntamos àquilo que está acontecendo diante do trono de Deus agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Aleluia! Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu.
Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! Só o Senhor é poderoso, Deus. E é esse Deus que nós buscamos nessa noite, Senhor. Ah, Deus, invada as nossas vidas, Senhor. Pai, nos mostra a Tua face, Senhor. Pai, nós Te adoramos e queremos ver a Tua glória sobre nós, Senhor. Deus santo e poderoso. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aleluia! Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas
ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruem ao som do quê? Ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação.
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei, Deus. Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se sentar. Maria Diva, é uma alegria ver você, viu? Você faz parte da nossa família, Maria Diva. Tipo, quando eu vi você entrando ali, eu falei, glória a Deus pela vida da Maria Diva. Amém? Amém. Acho que o João pode colocar os nossos avisos rapidamente. Eu nem sei se tem algum aviso aí. Não. Bom, as quartas ainda a gente está mantendo esse formato digital de oração, né? Então, o Jonatas disponibiliza o link, e aí os irmãos que têm esse horário disponível podem estar acessando para estar orando. Amém? Semana que vem, o nosso culto, ele é de manhã. Tá? Os irmãos estão lembrados? É o primeiro culto do mês de novembro. Então, ele vai ser feito na parte da manhã. Qual é o horário, Celso? 9 ou 9h30? 9h30? Tá. A gente ainda não vai voltar com o café da manhã, né? Os irmãos lembram que pré-pandemia a gente fazia aquele café da manhã e tal. Mas a gente vai providenciar uma garrafa, pelo menos uma garrafa de café, um pedacinho de bolo, algo pequeno, né, para a gente estar aí beliscando antes da reunião. Então, se os irmãos quiserem chegar até um pouquinho antes para ter essa comunhão com os outros irmãos, mas o culto começa às 9h30 e é o nosso culto de ceia. Então, teoricamente, ele é o nosso culto mais importante. Tá? Do mês é o momento onde nós renovamos a nossa aliança uns com os outros e com Deus. Amém? Então, próximo final de semana, o culto é domingo de manhã. E o culto das crianças vai ser no sábado. Então, no sábado, às 6h, é isso? 7h no sábado, o culto das crianças. Então, é só nesse final de semana, que é o primeiro do mês, que a gente faz essa mudança. Amém? Pai, pode vir para cá. Então, aí só reforçando, o culto das crianças, às 6h no sábado. Amém? Amém. Celso, você ora pela palavra? Eu nunca vou acostumar com esse negócio, eu acho. É muito bom estarmos juntos aqui, porque a Bíblia diz que quando nós estamos juntos, aí o Senhor derrama as suas bênçãos, não é? Salmo 139,
E3. Bom, sábado passado, nós não estávamos aqui, mas nós assistimos o culto, né? Nós assistimos o culto, e muito, muito bom isso, porque a gente está longe, a gente tem o coração preso, né? Preso no sentido de coisas boas, de poder estar com os irmãos. Paulo falava, eu não estou em pessoa, mas eu estou em espírito. E se fosse hoje, ele estaria conectado também na internet e assistindo às reuniões lá dos irmãos. Então, foi muito interessante, muito bom. Eu sou muito grato por essas coisas. Eu vi que o Celcinho falou das armaduras, né? Foi isso? As armaduras, eu estava lá ouvindo. Nós estávamos num hotel lá em Serra Negra, Hotel Shelton. Quando nós casamos, nós fomos lá. E também fomos lá, porque nós fomos noutros, né, que os irmãos pagaram, deram para nós de presente. Mas também fomos em Serra Negra, fomos em outro lugar, porque alguém emprestou o carro para nós, a gente não tinha carro, e a gente foi, né? Eu não sei quem é essa pessoa que emprestou carro para nós, não vou falar aqui, para não constranger, mas foi muito bom, Elas sabem quem é. Eles sabem quem é. Pois bem, e nós temos vivido um tempo que Paulo dizia que seria muito mais difíceis. E eu sou apaixonado por uma carta de Paulo, que é a carta de Efésios. Desde ao meu conhecimento do Senhor, eu tenho essa carta como uma carta poderosa, e ela é poderosa pelas palavras que nela contém. E eu queria repartir algo que eu tenho falado aos irmãos. Eu queria que, primeiro, falar de um negócio. Nós estamos vivendo num tempo de ideologia, né? Uma coisa, entre aspas, ou sei lá, com aspas ou sem aspas, é terrível, que tem ocorrido nesses tempos. Nesse tempo de comunicação rápida, nós temos sido influenciados, ou tentam nos influenciar e nos enquadrar dentro dessas ideias ideológicas. Então, eu queria compartilhar um negócio aqui que mandaram para a Arlete, que eu achei muito interessante, porque eu estava pensando sobre isso. Tudo é ideologia, isso e aquilo, fobias, né? Você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, e vão enquadrando a gente dentro dessas ideologias que são antigas, né? O diabo vem trabalhando isso lá de trás, e muitas coisas hoje são divulgadas com facilidade, né? Nos anos que a gente se converteu, não se falava em ideologia, né? Mas agora o negócio está aí, nesse tempo. Então, eu queria pedir para o Jonatas passar um pequeno videozinho, mais ou menos,
que nos dá uma ideia das ideologias. É bem rapidinho. Pagar mais as luzes. É uma ideologia. Mas aqui. A senhora está com cartão e documento? Ah, tá fazendo aniversário hoje? Olha, 60 anos, parabéns! Pois é. Puxa, parabéns, hein? Desculpa, é que não parece. Ah, obrigada. Não, é que hoje em dia a gente tem de se cuidar, não é? Uma alimentação mais regrada, caminhada, hidroginástica, para poder se manter mais disposta. Né? Ó, mas agora a senhora não precisa ficar nessa fila aqui não, viu? Pode pegar aqui a preferencial. Ah, não, imagina, tá tudo bem aqui. Não, que é isso, é seu direito. Não, mas eu acho que eu aguento ainda mais alguns anos aqui nessa fila. É melhor deixar a preferencial para quem precisa, os mais velhos, né? É que na cidade eu não sei se é bom arriscar, né? A minha avó, com 78 anos, ficou mais de 2 horas em pé na missa, estourou as varizes da perna dela, perdeu sangue pra caramba no caminho pro hospital, teve uma hemorragia, chegou lá sem vida. Essa idade não dá pra bobear. Não, mas ela tinha 78, eu tô fazendo 60 anos. Ah, mas depois dos 55 é tudo a mesma idade, né? É verdade. A minha tia, por exemplo, ela tem 82. Foi pro hospital pra fazer tratamento de reumatismo, essas coisas. Teve um ataque cardíaco, saiu do hospital com o coração safenado. Olha aí. Mas ela tem 82 anos. Calma. Olha o coraçãozinho, lembra da minha tia, hein? A senhora vai chegar até lá. Assim eu espero. Enquanto isso, vamos comigo ali na filinha e a senhora me conta um pouco dos seus Não, me netinhos. solta. Que isso, filhinha? Tá me achando com cara de criança? Eu já disse que eu não quero ir pra fila preferencial. E nessa idade eles ficam teimosos. Senhora, O quê? senhora, fica calma. Gente, pelo amor de Deus, alguém traz uma cadeira aqui, por favor. Seria legal um copo de água com açúcar também. Mas o que é isso? Gente, tá acontecendo alguma coisa? Ah, sim. Eu tava... Na fila pra pagar uma conta, começou a passar mal. Meu Deus, mas como é que vocês deixam uma senhora dessa idade fora da fila preferencial? Eu acho que ela tá perdida. Quem tá perdida? Ei, fica calma, tá? A gente vai encontrar o teu filho. A senhora se lembra qual a cor da roupa que ele está vestindo? Ele quem? Ai, meu Deus, ela tá com problema de memória. Essa idade é uma merda. Olha, vocês querem fazer o favor de me tirar dessa cadeira? Meu Deus do céu, ela tá tendo algum ataque. Ai, será que ela usou algum medicamento? Eu acho que é diabetes, ela tá com hipoglicemia, é isso. Olha aí, graças a Deus, o resgate chegou. Com licença. Alguém sabe informar qual é a ocorrência? Ei, Fati. É infarto seguido de AVC. Correto, vamos colocar a senhora na maca. Cuidado que ela é idosa. Que isso? Eu idosa? Eu não sou idosa! Segura a velha, segura. Eu vou processar todos vocês! Meu marido é do Ministério Público! Massagem cardíaca, hein? Meu Deus, proteja essa senhora. Calma, ele sabe o que eu tô fazendo, né? De novo, hein? 1, 2, 3. É mais ou menos assim, né? E começa e tal, e vai enquadrando, e no fim vira verdade na sua cabeça, na nossa cabeça, né? Então, estava falando de Efésios, no capítulo 4, eu não sei se dá para escrever por lá, eu queria que colocasse, a partir do versículo 4, que diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Acho que fica escuro aí. Fica claro demais, né?
Amém. Então, olha, eu queria pegar aí, porque nós precisamos ter uma ideia do que nós cremos. Talvez seja fácil falar assim, eu creio em Cristo. A gente crê em Cristo. E é a principal razão da nossa estada aqui. Né? Mas se a gente pontuar, aí falar, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Há 7 pontos aí, certo? Há 7 pontos. Há um só corpo, é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, perfeito? E há um Espírito, sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito não há vida. E a esperança é uma só, não é? Cristo em nós, a razão de tudo. E há um só Senhor, que é o Senhor Jesus. E há uma só fé, nós não temos várias fés. Há um só batismo, um só Deus e Pai. Se nós guardarmos isso na nossa cabeça, se nós pensarmos nisso, a nossa vida, ela está segura. Não é? Quando nós formos falar, nós vamos ter esse ponto central da nossa crença, da nossa fé. Nós cremos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus recebeu esse senhorio porque Ele morreu na cruz. Então, tudo que nós formos falar tem que estar dentro desse parâmetro. Porque a nossa vida é parametrizada em Cristo, na palavra. Então, pensando nas ideologias, né? O que são as ideologias? São ideias, né? Ideologização da vida, ou seja, um sistema de ideia, de princípios, de valores, né, que determinam o que determina uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo, ela leva a sermos aquilo que eles creem, né? Então, há aí uma forma de se viver, de fazer, baseado nas ideologias, né? Então, as ideologias vão entrando e, de repente, nós temos que ir aceitando tudo que vem vindo, e hoje não se pode falar nada contra, né? Tudo que é jogado, então, é uma coisa terrível isso. Mas a nossa vida, ela tem que ser, ter um parâmetro, ter um padrão, que é o padrão da palavra, que é o padrão em Cristo. Amém? E esses pontos são interessantes para aquilo que eu vou ensinar. Eu não posso inventar um ensino. Nós estamos sendo ensinados aí pelas ideias do mundo. E aí as crianças são atingidas, e os jovens, e as desgraças continuam acontecendo na vida das pessoas, na vida das famílias. E nós ainda não temos uma certa ideia, entendimento do que vai ocorrer daqui a uns anos com essa geração, não é? Essa geração que está sendo terrivelmente atingida por esses ensinos, não é? Os ensinos que muitas vezes eles penetram na mente, no coração das pessoas, e a gente não sabe que isso está lá produzindo um fruto. E esse fruto só vai aparecer depois de anos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ensinar a palavra. Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor. Nós precisamos ensinar como isso deve fazer parte da nossa vida, né? Na vida das crianças.
é o ensino. Acho que foi o principal ministério de Jesus, foi o ensino. Ele vivia ensinando. E ensinando não no sentido de proibir, né? Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Muitas vezes o ensino ele é muito curto, que ele é somente ensinado no sentido de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E o ensino não pode ser só isso. O ensino precisa ser um ensino que se possa ser transmitido para outro. Quando eu aprendo alguma coisa, eu tenho que transmitir para outro. Isso é fazer discípulo de todas as nações que Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então, eu devo aprender alguma coisa e transmitir para outra pessoa. Então, esse ensino que nós estamos tentando trazer aqui é um ensino onde todos possam saber e conhecer. Então, que nem esses 7 pontos aí de Efésios, precisa ser aquilo que nós temos que trazer na ponta da língua, né? Porque nesses pontos aí, nesses 7 pontos, nós vamos ter tudo aí: Deus e Pai, o senhorio, a fé, né? A esperança, e tudo que nós precisamos na vida de cristão. Se nós não temos nada no que nos segurar, no que nos apoiar, e ficar isso disperso, sem saber se eu sei isso ou não, se meu irmão sabe isso, ou se aquele que está crescendo no nosso meio sabe isso, decore e salteado, essa é uma coisa que nós precisamos ensinar para as crianças. Elas têm que, e isso, pior ainda, essa é uma coisa que os pais têm que ensinar às suas crianças em casa. Porque elas vão enfrentar, já estão enfrentando uma condição ruim de ensino dessas ideologias. Então, nós precisamos copiar os israelitas, sentar com eles, né, e ensiná-los e levá-los a decorar a palavra, a ter os versículos na ponta da língua, porque senão eles vão dar trabalho lá na frente. Vai ser um problema. Porque como nós vamos atacar todo esse mundo que entra dentro deles? Como? Com a palavra. A espada do Espírito, o escudo, né? O cinto. É ensinando, é decorando, é pedindo, porque é desse jeito que vamos enfrentar. Senão nós vamos perder a batalha. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às futuras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. É isso. É isso. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Então, ali, nesses 7 pontos, está lá, ó, há um só Espírito. E eu queria falar exatamente só desse ponto aí. Por isso que eu falei, ó, eu tenho falado com meus irmãos aí da liderança, que quando a gente vem aqui pregar, eu devo tomar cuidado para mim não pregar as minhas ideologias. Porque aqui já está. Então, quando formos a ensinar, né, mesmo seja lá em casa, a gente tem que ensinar esses pontos e o desdobramento de tudo isso aqui. Porque isso aqui são apenas pontos, colunas, mas nós temos que desdobrar. Todo ensinamento bíblico pode ser desdobrado dessa fonte. Entendeu? Você vai falar, por exemplo, de uma só fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não fala lá? Sem fé é impossível. Aí pega lá o livro de Hebreus, você tem um monte de ensinamento a respeito da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam.
Pela fé, Abraão saiu. Então, está aí, a fonte está aí, a base principal está aí. Agora, se eu não sei nem isso aí, eu fico disperso dentro desse mundo de trevas. Está entendendo o que eu falei aí? Eu quero falar só aí de um só Espírito. Mas isso aí dá para falar muito, né? Pode falar de Deus, você pode falar do Pai, né? Da relação Pai, mas eu quero falar só do Espírito rapidinho. Se eu estourar um pouquinho do ponto, me perdoe. Bom, vamos abrir. Então, desses 7 pontos, eu quero repartir do Espírito de Deus. Vamos abrir em Juízes. Juízes, capítulo 14. Capítulo 14. Eu quero falar só um pouquinho de Sansão. Sansão, as crianças já ouviram a história de Sansão? Já ouviram? Ouviram, né? Sansão era um menino que nasceu de uma visão que Deus deu para a mulher de Manoá, né? Ela era uma mulher estéril, né? E quando o anjo apareceu para a mulher de Manoá, ele ditou umas regras para essa mulher, e ele disse: olha, você não vai poder beber do fruto da uva, você não vai poder beber vinho, você não vai comer nada que seja oriundo da uva. E você vai ter um menino, e ele será nazireu, ele não vai poder cortar o seu cabelo, e ele também não vai beber do fruto da uva. E então, o que aconteceu com a mulher de Manoá, que era o pai de Sansão? Ela teve que fazer uma coisa, né? O que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer, mulheres? O que ela tinha que fazer? A mãe de Sansão estava na barriga da sua mãe. E o que essa mulher tinha que fazer? Pode falar, vocês sabem? O que ela tinha que fazer? Vou responder, mas você sabe, eu sei. Ela tinha que consagrar a sua vida. Amém? Amém? Ela tinha que consagrar a sua vida, não beber do fruto da vide. Ela tinha que consagrar a sua vida. Ela não podia beber. Foi isso que o anjo disse, não foi? Também, uma coisa curiosa, interessante, foi a pessoa de Manoá. Manoá, quando ele soube disso, surgiu dentro dele um desejo forte, imenso, de querer saber de como ele deveria ensinar o menino. Despertou nele essa vontade de querer saber como que eu devo ensinar
esse menino como ele deve proceder, não é? Então, Sansão cresceu e Sansão cresceu e resolveu casar, e ele queria casar e arrumar uma esposa e tal, e ele cresceu. E no capítulo 14, diz que ele desceu lá para um lugar para tomar uma mulher, né? E o pai de Sansão falou: puxa vida, mas será que não existe uma mulher aqui entre os nossos irmãos, aqui na igreja? Será que não tem uma mulher aqui na igreja para você? E Sansão falou: não, eu quero aquela lá e é com aquela lá que eu quero me casar. No capítulo 14, aí no versículo 3, ele diz no finalzinho: toma-me esta, porque só esta me agrado. Só esta me agrado. Não é? Então, ele já estava determinado. Mas no versículo 4, os pais dizem... a Bíblia diz aqui que eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Porque, na verdade, o que Deus queria era trazer livramento para Israel através de Sansão. Sansão foi um juiz que governou lá 20 anos. E então aí Sansão quis uma certa mulher. E aí desceu para esse lugar, né? O versículo 5 diz que desceu, pois, com seu pai e sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Ora, Sansão ia indo, né? Eu, crianças. Sansão ia indo e, de repente, o que surgiu na frente dele? Um leão novo. Podia ser um leão velho, né? Mas surgiu um leão novo. E um leão novo, o que acontece com um leão novo? Um leão novo, ele é forte, né? Um leão, quando ele é novo, ele é muito forte. E aí diz assim, né? No versículo 6, diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Sansão pegou o leão, e abriu ele no meio, né? Abriu ele como se fosse um cabritinho, né? Olha só a força de Sansão. A força de Sansão, não. A força do Espírito do Senhor que desceu sobre a vida de Sansão. Tá certo? Não foi o braço de Sansão. Sansão não tinha força. Sansão era igual um ser humano qualquer. E aí o que aconteceu? Ele matou aquele leão. Chegou com a mão, rasgou assim no meio. E foi embora. Depois de alguns dias, no versículo 8, diz assim: depois de alguns dias, voltou ele para ir pegar, tomar como esposa a mulher. Então, ele voltou para aquela cidade, Tímina. E diz assim: depois de algum dia, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Então, ele voltou a falar: deixa eu ver aquele leão. Ele foi ver o leão. E quando ele chega lá no leão, tem uma colmeia de abelha. E tinha mel. E diz que ele tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão o tomara.
Entendeu? As abelhas vieram, o leão estava morto, e elas fizeram ali um ninho, e ali eles fizeram uma colmeia, e elas produziram mel, e ele passa lá para ver, e toma dos favos do mel, e foi comendo mel. Quem gosta de mel aqui? Quem gosta de mel? Eu gosto de mel. Nossa, eu gosto de mel e gosto de abelha, eu sou um curioso. As abelhas parece que me procuram. Aí ele foi embora. E aquilo ficou na cabeça dele, né? Ficou na cabeça dela. Ele comeu mel e dali aquilo começou a falar na vida de Sansão. Sansão se tornou, por causa do Espírito Santo que desceu sobre ele, ele tinha uma força que não podia se medir. Tal era a força que havia em Sansão. Mas Sansão, sem o Espírito Santo, ele era igual a um de nós. Era do mesmo jeitinho de cada um de nós, sem força alguma. Né? E ele mesmo diz, depois a mulher começou a invocar, porque ele casou com uma mulher que era dos filisteus, uma filisteia. Essa mulher começou a querer saber de onde que vinha a força dele. Ninguém sabe de onde vem a sua força, Sansão. De que lugar vem essa força? E os filisteus queriam pegar Sansão e queriam descobrir de onde vinha a força de Sansão, porque Sansão, daquele leão, do mel, ele criou um enigma, e deu aos filisteus, olha, se vocês descobrirem isso, eu vou dar para vocês vestes festivais. Eram umas vestes que tinham lá. Mas se vocês não descobrirem, vocês vão ter que dar para mim. E o que aconteceu? Ele criou um enigma. E esse enigma está no versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. E esse enigma dizia o seguinte: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Você já parou para pensar nisso? Está lendo a Bíblia lá, né, procurando alguma coisa, querendo se alimentar de alguma coisa, as lutas, as ideologias, os problemas. Você fala assim, poxa, vou buscar alguma coisa para alimentar o meu dia hoje. E ele tem essa ideia que do comedor saiu comida. Quem era o comedor? O leão, né? Não é o leão? Come tudo que aparecer na frente. Já viu os documentários? O leão pega lá os outros animais e mata. E os leões, eles atacam em grupo, né? E eles têm estratégias. Eles separam uma vítima e corre só atrás de uma. Inteligente esse animal. E aí ele tem essa ideia, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Quando a gente é novo, o que acontece com a gente? A gente tem muita força, não tem? A gente tem muita vontade, não tem? A gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e a gente quer fazer um monte de coisa, a gente parece um leão novo, ninguém segura a gente. Não é assim? Aí eu quero fazer isso, o pai fala, não pode. Aí eu quero ir lá, não pode. Aí eu quero comer isso, não pode. Eu quero beber isso, não pode. Eu quero fazer isso, não pode. Eu quero subir lá, não pode. Por quê? Não é mais ou menos assim? A gente não quer fazer um monte de coisa? É ou não é? A gente é forte, né? Tem vontade, parece que não acaba energia, né? Parece que está ligado em 220, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a cabeça, como a gente está inserido no mundo, todo tempo tem a sua cultura, tem as suas ideias, tem as suas músicas, enfim, tem tudo que está rolando, né?
E se você não acompanha, você fica fora do lugar. E Sansão tinha essa força porque vinha do Espírito Santo, vinha do Espírito do Senhor, porque era para matar os filisteus, que estavam escravizando sempre os israelitas. E ele tem essa ideia na sua cabeça: do comedor saiu comida, e depois do forte saiu doçura. Quando a gente é muito forte, a gente pode tudo, né? As ideias, e bate o pé, e não mudo, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e aí força a barra, tem essa força. Mas não há muita doçura. Às vezes há muita violência, né? Não respeita ninguém, não respeita professor, não respeita nada. Não é assim? Mas o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão. Sansão sabia que quando o Espírito estava nele, ele era forte. E ele rasga aquele leão por meio do Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, ele precisa rasgar esse leão que está dentro de nós. Se o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, rasga a nossa vontade, rasga aquilo que eu penso, rasga aquilo que eu acho, rasga a minha natureza carnal. Pode ser que daí vai nascer as doçuras na minha vida. Daí a doçura poderá entrar na minha vida. Porque a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Salmo 19. A palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel. Então, do fartão pode sair comida, pode sair mel, pode sair doçura. Mas o Espírito do Senhor precisa fazer essa obra de rasgar isso. Sansão, vocês conhecem a história, né? Ele era consagrado ao Senhor, né? Então ele ficou brincando com aquilo, né? Se me amarrarem, se me fizerem isso, então perderei a minha força. Não é, né? Bom, eu queria falar uma coisa aqui a respeito da consagração, né? Lá devia consagrar desde o ventre consagrado ao Senhor. Daniel, falar para as crianças, né? Daniel, conhece a história de Daniel, tem que ensinar a história de Daniel como um moço cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, e esses meninos, companheiros de Daniel, eles foram levados para a Babilônia, para servir o rei. E é interessante que esses meninos, que eram novos, eles foram separados e eles foram colocados para conhecerem toda a cultura lá da época. E todo mundo sabe aqui que eles não se contaminaram com a comida do rei, porque ele tinha um padrão de vida. Ele tinha aprendido um padrão de vida na sua casa com o seu povo. Por isso que ele não comeu aquelas comidas. Por isso que ele não foi seduzido pelas iguarias do rei. Vocês sabem que um dos grandes problemas nossos é a carne, né? A falta de carne pode derrubar um governo ou tentar derrubar um governo. Vocês sabem disso, né?
Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Chegou um momento que eles pediram carne lá, né? E o negócio deles era fazer festa. Bom, Daniel, ele não se contaminou porque ele tinha aprendido os ensinamentos do Senhor, da palavra do Senhor. Eles sabiam direitinho a cartilha, né? Por isso eles falaram, nós não vamos entrar nessa. Não é porque eles eram melhor que os outros, mas porque eles tinham aprendido. Eles sabiam o que devia fazer. Mas isso não é fácil, porque isso demanda tempo. Gasta-se muito tempo nisso. E aí, haja paciência, haja longanimidade, haja perseverança. Infelizmente, a gente sai correndo para lá, sai correndo para cá, vai para lá, e pouco tempo a gente se dedica a esse ensino, e depois, lá na frente, vem os problemas, né? Lá na frente, a gente vai aguentar os problemas. É assim que funciona. Então, Daniel, ele tinha sido ensinado, doutrinado, parametrizado, ele tinha um padrão de vida. Não foi nenhum sacrifício ele não querer beber o vinho do rei. Não foi nenhum sacrifício para eles. E foi interessante, vocês sabem, os pais sabem aqui, que ali, quando foram fazer o teste, o vestibular para quem ia servir os reis, o que aconteceu com aqueles meninos? Eles foram achados mais sábios do que os... Quem? Hã? Eles foram achados mais sábios do que os magos, do que os videntes, aquela turma lá que servia o rei. Eles foram achados 10 vezes mais sábios. Como que eles foram achados 10 vezes mais sábios? Porque eles tinham aprendido. Eles já tinham aprendido em casa. Eles sabiam de casa. Eles sabiam de casa. Eles tinham aprendido a ter paciência. Eles tinham aprendido a saber ouvir. Eles tinham aprendido a saber esperar. Não é? Eles sabiam como proceder. Como ser paciente, esperar, ser longânimo, aguentar, suportar, entender, compreender, decorar. Eles tinham aprendido tudo isso em casa. Não é? Nós vivemos num tempo que não se tem paciência para nada. E ninguém aprende a ter paciência só por falar, né? Só por ouvir. É a gente que tem que praticar, a gente que tem que, entre aspas, ou com aspas ou sem aspas, dar o exemplo. Que não existe melhor forma de ensinar do que dar o exemplo. Não é? E eles tinham. Depois, lá na frente, quando o rei toma Daniel, e por causa lá dos companheiros de governo dele, ele precisa ser jogado na cova do leão, não é? Na cova dos leões, porque ele não ia orar para outro Deus que não fosse pedir coisa para o rei. Lá fala assim que fizeram a lei, né? Não pode fazer pedido para mais ninguém, senão para o rei. É isso? Não pode, não, é lei, tornou-se lei, a ideologia lá, tornou-se lei, não pode para mais ninguém. O que aconteceu com Daniel? Daniel, diz que quando saiu o decreto, Daniel subiu no cômodo de cima, segundo andar, ele subiu lá, e o que ele fez? Abriu a janela, virada para o Maracanã. Foi? Não. Desculpa essa brincadeira chata. Ele abriu a janela virada para Jerusalém. Para Jerusalém.
Jerusalém é um ponto, né? Cidade do grande rei. E orou lá, orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Sabe como? Como ele costumava fazer. Aquilo era uma regra. Como ele costumava fazer sempre. Quando ele é para ser jogado ali na cova dos leões, o rei chega para ele e fala: olha, Daniel, vocês lembram? Olha, Daniel, o Deus que você continuamente serve, te livrará. Então, Daniel servia um Deus, o seu Deus, o nosso Deus, continuamente. Continuamente. Era permanente. Não era algum momento da vida. Era todos os dias. Todos os dias ele subia lá e abria a janela rumo a Jerusalém. Jerusalém era do lugar de onde ele tinha saído. Olhava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Nós não temos esse costume, né? Mas nós precisamos fundar esse padrão de vida com Deus para que os que estão ao nosso redor vejam, as crianças, né? Conheçam isso, para enfrentar esse mundo ideológico por meio do Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer uma coisinha aqui, crianças. Vou fazer uma coisinha com as crianças aqui. Espero que dê certo, né? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Venham aqui na frente, aqui, sentar. Aqui não tem docinho, não tem, não tem chocolate, não tem. Pode sentar, pode sentar. Aí, ó. Quem na escola sofre? Quem na escola sofre? Todos nós, não é? Não tem lição difícil lá? Não tem lição difícil? Tem coisas que a gente não consegue compreender facilmente. Não sofre, não dá um sofrimento? Não dá um sofrimento na gente? A gente não fica com medo, às vezes? Não dá uma angústia? Uma angústia, uma apreensão? A gente, o que será? Será que eu vou acertar? Será que eu não vou acertar? Não tem isso. E não tem muitas ideias que os colegas conversam com a gente, falam um monte de coisa, e às vezes a gente não gosta, não tem? Não tem essas coisas? Não é? E aquilo entra na nossa cabeça? Não tem muitas coisas que entram na nossa cabeça? E às vezes a gente não gosta daquelas coisas que entram na nossa cabeça, não é? Fala, puxa vida, eu não queria ter essa ideia na minha cabeça. E a gente não fica lutando? Quer falar aqui? Não quer? Está vendo? Às vezes a gente não gosta de fazer alguma coisa e os outros ficam insistindo para a gente fazer. Né? E começa a irritar a gente, né? E a gente fica com aquela coisa na cabeça, a gente não quer fazer mais. Fala. Tinha um menino da minha escola que ele toda hora perguntava para mim, na hora do lanche ele perguntava, quer lanchar comigo, quer lanchar comigo? Aí eu achava irritante. Aí eu saí de perto dele e ele começou a perguntar isso de novo. Aí eu acho chato e acho difícil. E fica aquelas coisas na nossa cabeça, aquela luta, e a gente não sabe como tirar aquele negócio da nossa cabeça. Uns pensamentos tristes, uns pensamentos ruins dentro de nós, não é? Né, Kevin? E é uma luta, né? É uma luta. Pois bem, o Espírito Santo pode encher nossa vida para nos tornar
forte contra tudo aquilo que entra na nossa cabeça que é ruim, que nem a gente quer que esteja dentro da nossa cabeça. E eu vou mostrar uma coisinha aqui. Isso aqui é como se fosse o nosso corpo, a nossa cabeça, a nossa mente, né? Nosso corpo. Então, nosso corpo, o que acontece? Entram coisas pelos nossos olhos, né? Quando a gente vê uma coisa, a gente fala, nossa, entra no nosso pensamento. Entra coisas que a gente ouve, pelo nosso ouvido, né? Ai, nossa, ouvi um negócio ruim, né? Vi uma notícia ruim. Hoje está cheio de notícia ruim, não está? Na TV, no celular, um monte de coisa ruim, morreu, matou, né? Terrível aquelas coisas entram na nossa cabeça. Como que a gente vai fazer para tirar essas coisas da nossa cabeça? A gente pedir para o Espírito Santo encher nossas vidas, não é? A gente pode pedir. Então, vamos supor que isso aqui seja nós, ó, esse copo aqui. Vamos supor que seja nós. Aí a gente vai ouvindo notícia, ouvindo isso, ouvindo aquilo, vendo, né? A gente vai vendo, ó, e vai enchendo de coisa nossa cabeça, nosso pensamento, ó. Nosso sentimento, aquelas coisas que a gente sente, medo, tristeza, né? A gente sente insegurança, um monte de coisa, né? Vergonha, medo, aflição, nossa, e a gente fica com aquele negócio dentro da gente, né? Ó, e aquilo fica assim, ó, balançando dentro da nossa cabeça. Ó, a cabeça da gente fica assim, ó. Não é os pensamentos? Os pensamentos não param. A gente não consegue dominar aquilo. A gente sempre está querendo agitado, não é? Pois bem. Então, o que acontece? A Bíblia diz que a gente deve se encher do Espírito Santo. Com cânticos, com salmos, com a palavra, né? Então, eu vou fazer essa simulação, assim como o Espírito enche a gente, seria assim, ó. Vamos tirar essas coisas de dentro de nós. Aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos de medo. Vamos tirar essas coisas de dentro de nós, se enchendo do que a Bíblia fala. A Bíblia fala para amar, a Bíblia fala para ter paciência, é saber esperar, não é? A Bíblia fala para a gente não ter medo, para a gente temer a Deus, não é? Então, se eu peço para o Espírito Santo encher a minha vida, ele vai vir, Deus vai mandar o Espírito Santo com a sua palavra dentro da minha mente, dentro da minha cabeça. E se fala, vamos dizer que isso aqui seria o Espírito Santo, ó, tá vendo? Clarinho, né? Limpinho, transparente, né? E vamos falar, me enche, Senhor. Senhor Jesus, me enche do teu Espírito Santo. E ele vai vir quando você estiver dormindo, quando você pedir, quando você orar. Ele vai vir na sua vida, ó. E ele vai fazer assim, ó. Vai enchendo você. E quando ele vai enchendo você, ó, como sua vida vai ficando, ó. Tá vendo? Ó, e vai, quanto mais encher, vai jogando para fora, vai tirando da sua vida tudo aquilo que você não quer que esteja dentro de você. Tudo aquilo que faz mal para você, ó. Vai pedindo para o Espírito Santo encher, ó. Lembrando que eu estou falando lá dos 7 pontos do Espírito Santo. Ó como ficou sua vida, ó. Você pediu. Saiu toda aquela sujeira que está enchendo a nossa cabeça, né? Por isso que fala lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. Não fala assim? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. O vinho da uva, ó,
deixar a nossa cabeça mareada, né? Mas o vinho difícil é esses vinhos da ideologia. Curioso com isso, curioso com aquilo, curioso com não sei o quê. Fulano falou isso, fulano disse isso, fulano falou aquilo. Né? Ó, vai ficar cheio do Espírito Santo. Amém, crianças? Ela vai jogar tudo fora. Aquela sujeira. Né? Tá bom? Pede para o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos nos apegar com mais firmezas às palavras do Senhor, o ensino do Senhor. Nós queremos ser cheios do teu ensino, da tua palavra, do teu padrão, assim como Daniel era, Senhor. Nós queremos pedir que essas crianças que estão no nosso meio, Senhor, sejam cheias do Senhor, cheios da presença do Senhor, cheios do Santo do Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, sermos, Senhor, ensinadores, nós possamos dar exemplos para eles. Nós devemos ser mais apegados à tua palavra, à tua vontade, mais cheios do Espírito Santo, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Enche-nos, Senhor, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória e honra, Senhor. Nós queremos abençoar essas crianças, Senhor, que elas nunca se desviem do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Desculpa aí o tempo, às vezes não dá. Hã? Foi? Vai falar? Eu ia dizer que nós temos que orar para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Elas, tem algumas que não estão aqui, nenhuma delas, as que estão nascendo. Eu tenho ficado impressionado com Deus tem trazido as crianças. Então, essa é a nossa oração. E Marco orou. Eu ia dizer para ele, vamos orar para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Ele orou. Tem que ser nossa oração, irmãos. E o Senhor fazer grandes coisas. Amém? Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.